Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. É hora de apresentar um novo manejo adotado por uma fazenda que é um brinco de produção e produtividade. Eu falo da Fazenda Flamboyant, propriedade da Lajeado Biotecnologia e Pecuária, empresa goiana que está mostrando aqui no programa como é o seu dia a dia, que resulta na produção de animais hiperprecoces, pesados, bem terminados, garrotes bezerrões, que mal completam 1 ano de vida e já vão para o abate pesando mais de 20 arrobas. Hoje o tema é a produção de silagem com o uso do sorgão gigante. Consorciado com braquiárias, a propriedade chega a colher até 75 toneladas por hectare para fazer silagem, Proporciona um pasto vigoroso após o corte e, de quebra, consegue manter o mesmo índice produtivo o ano todo, inclusive na seca. Vamos conferir como a Lajeado tem colhido excelentes ganhos com o auxílio do sorgão. Bora lá? Pode rodar. Vou contar uma história para vocês. Em 2017, quando a gente comprou essa fazenda em abril, primeiro verão que a gente conseguiu utilizar a fazenda foi verão 2017, dezembro de 2017, 18. Teve uma super produção de capim e no verão seguinte a fazenda inteira morreu. Vocês vão ver as imagens da fazenda inteira morta. O capim morreu, a gente nunca conseguiu identificar claramente o que aconteceu, se é percevejo de castanha, nematóide, fusário, cigarrinha, mas a fazenda morreu inteira. E naquele momento, visitando uma outra fazenda, eu vi o pessoal num solo extremamente arenoso, conseguindo uma alta produção de volumoso em terras fracas. E aquilo foi muito ruim, naquele momento, em dezembro de 2018, vi a fazenda inteira morta, uma fazenda com alta lotação, não tinha que fazer dos animais. Isso ficou muito claro naquele momento que a gente tinha que estar numa fazenda de alta lotação, preparado para alguma interferência, alguma intercorrência, seja climática, seja de saúde do solo, e produzir volumoso. E ele vem mais algumas premissas que a gente acabou usando ali. Numa situação normal de intensificação do pasto, você tem uma altíssima produção de capim entre novembro, março, abril, e depois você não tem. Então, com o sistema de cria, você acaba limitando toda a produção, a lotação da fazenda, pela capacidade que a fazenda tem de suportar a seca. O que a gente quis fazer? Inverter o conceito. Eu quero aproveitar ao máximo a colheita do meu capim e suplementar aquilo que falta na seca. O que a gente precisava? Um volumoso parecido com pasto. A gente precisava de um volumoso não com tanta densidade energética ou proteica, porque o que a gente teria naquele momento? Uma alta competição, precisaria de uma quantidade de área de coxo muito alta, e a transição do momento do sequestro para o pasto, se eu tiver uma dieta, como por exemplo, uma silagem de milho ou com muita ração, eu tenho uma transição, um choque, entre aspas, energético e nutricional muito maior, que isso pode acarretar em perdas embrionárias, pode acarretar em menor taxa de concepção. Então isso passa a ser extremamente importante para a gente conseguir produzir volumoso em alta quantidade, em solos arenosos, áreas marginais, com baixo custo, parecido com o capim, para a gente conseguir trabalhar com uma lotação alta. O que a gente fez nesse momento? A gente optou por conhecer uma cultura, a gente conheceu o sorgo gigante boliviano, conhecemos a latina, e nesse momento o Jean, ele assumiu para a gente toda a produção de volumoso para conseguir sequestrar os animais. Então a gente passou a trabalhar com o conceito de aumentar a lotação, sequestra a cria, que era uma coisa nova para a gente naquele momento. Como trabalhar com vaca e como produzir isso aí. Qual que é o propósito do sorgo aqui? Por que ele veio para a fazenda? Um dos principais motivos é porque ele paga, com a alta produção dele, ele paga o custo da reforma do pasto. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que esse material, ele se adequou bastante ao clima nosso, Então assim, ele exige um pouco menos de água para poder se desenvolver. Então aqui na região, que muitas das vezes, em certas regiões que não chove muito bem, esse material se destaca bastante, Poder exigir menos água. Outra parte também, em solos arenosos, de textura, bastante areia, como o pessoal fala, ele também vai muito bem, certo? E questão da fertilidade também. E ele também, em certas situações, ele é mais tolerante do que outros materiais aí em questão de solo ácido. Então foi um dos pontos, que a gente trouxe ele para dentro da fazenda para gerar renda para a fazenda. Outro ponto vale se destacar, com a produção que a gente faz agora, de novembro até fevereiro, março ali, a gente faz
com que ele faça o sequestro na época, no tempo da seca, ou no inverno, como queira falar, e também faz a vedação dos pastos, né, que isso dá um descanso para os pastos, né, e com isso você consegue chegar nas águas novamente com o pasto mais descansado e ele consegue recuperar mais rápido. Esse é um dos motivos. Em questão de manejo, como que a gente faz o manejo? A partir do momento que a gente define a área que vai ser instalado o sorgo, a gente já começa a fazer todo o processo de preparação do solo, né? Que se precisar calcarear, a gente vai calcarear, se precisar usar giz, a gente vai usar. A gente faz toda a adubação. Adubação aqui a gente faz uma adubação pesada, porque a gente tenta colher o máximo possível no primeiro corte. Ele consegue fazer 2 cortes, a gente consegue fazer 2 cortes com ele. Tem um alto poder de produção no primeiro corte e aí umas 30 toneladas, 80 toneladas no primeiro corte, aí de 60 a 80 toneladas no primeiro corte e mais ou menos umas 20 a 35 toneladas no segundo corte. Como a gente faz uma alta adubação, visando para o capim também, então todo o custo que a gente faz de adubação, a gente faz em cima do sorgo para sobrar o capim que vai ficar depois. A gente faz consorciado com o capim, né, que vocês vão ver aí depois mais para frente. E dessa produção, a gente faz uma adubação de cobertura no segundo corte para tentar colher essas 20 a 35 toneladas no segundo corte. Um detalhe que a gente tem que se destacar bastante é que rusticidade não significa que o sorgo não precise de adubação. A gente faz toda uma adubação, um planejamento de adubação. Ela fica adubação como se fosse uma lavoura mesmo, mas está aí o retorno, né, que você vê que tem alta capacidade. Esse material aqui, onde nós estamos, tem capacidade para 80 toneladas. Então, é isso, pessoal. Outro detalhe que vale ressaltar é a questão operacional de questão de pulverização. É importante também se destacar porque é um material que ele não tem resistente, nem é tolerante a certo tipo de pragas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse desenvolvimento. E a questão de corte também, né? Não é qualquer máquina que, se não tiver regulada, faz o corte. A gente entrou com uma estratégia de reforma da fazenda. Como a fazenda morreu toda em 2018, a gente vem recuperando toda a fazenda. Talvez você tenha alguns outros materiais, como capiaçu, que ele é um material que vai ter produção, talvez custo por tonelada até mais baixo, mas ele não te permite fazer um rodízio tão facilmente de toda a propriedade. Então a gente escolhe, faz um planejamento de cada módulo, quais são os pastos, igual o Jean falou, que mais precisa ser reformado, onde eu tenho menor estande de plantas ou que tem menor fertilidade. Então toda a reforma de pastagem ela é associada a isso aqui em um sistema. A fazenda hoje, ela tem em torno de 660 hectares de área útil e 50 hectares é uma área nova que vai entrar em sistema de produção só no final do ano. E a gente tem em torno de 125 hectares direcionados para a produção de milho e para a produção de sorgo. A gente imagina uma produção total esse ano, algo em torno de 7.500 toneladas. Suficiente para sequestrar em torno de 1.000 vacas dentro da fazenda, sequestrar mais em torno de 600 bezerros, sistema de recria e mais compra, e suportar um confinamento de mais ou menos 2.000 a 2.400 cabeças dentro da fazenda. Então essa é a parte de produção de volumoso, uma fazenda de extrema teor de argila baixa, extremamente arenosa e viável, certo? Então é possível produzir volumoso em alta quantidade, baixo custo, numa fazenda de areia. Então você vai conseguir colocar o animal no período da seca, totalmente sequestrado. Chega alguns momentos que a gente fecha totalmente os animais, num custo competitivo com o aluguel de pasto, com diferença. O animal está dentro da fazenda, com uma qualidade, com um pasto de boa qualidade sendo servido de maneira uniforme o ano todo. Isso, gente, dentro do sistema super precoce, por que tudo isso é extremamente importante? Nós estamos falando de um processo de intensificação. Eu preciso de lotação, então eu preciso de muitos animais, e eu preciso de um animal que nasça bem, para que ele tenha um alto desempenho na produção super precoce, que ele tenha fibra muscular desenvolvida, que eu tenha toda a parte de programação fetal, esse animal produzindo bem. Então isso traz para a gente a possibilidade até de mudar, melhorar a época de nascimento. Eventualmente hoje a gente tem no Brasil a questão do trabalho da Embrapa, que é a data juliana de nascimento. Eu tenho obrigatoriamente que nascer 1º de agosto, setembro, outubro, ter maior peso de desmama. Se eu consigo sequestrar essa vaca, pôr ela bem, ela parindo bem, ela reconcebe bem, ela parindo bem, ela teve todo um desenvolvimento fetal adequado, o que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir ter um animal de altíssimo desempenho. Então fica muito mais fácil
eu chegar na produção de um animal super precoce, com 19, 20, 22 arrobas, aos 12, 14 meses de idade, e reconcepção dos animais. Acho que essa jogada, esse conjunto de estratégias é o que fez a gente adotar isso aqui, e a gente é extremamente satisfeito com aprender a trabalhar com isso aí. Então foi uma curva de aprendizado ao longo desses anos, e que a gente acredita que está sendo bem sucedida. Cada ano a gente aprende um pouquinho mais e fica melhor.